Olá, meus amores, como vocês estão? Agora iremos estudar a disciplina de ciências, certo? Iremos dar continuidade ao módulo 3 com conteúdo de eletricidade, certo? Vamos lá, livro na mão e vamos começar a nossa aula. Então, turminha, veja só, o conteúdo de hoje, como a tia falou, é sobre a eletricidade, certo? Tá aí no livro de vocês, no módulo 3, da página 220 e 221 aparece a imagem de abertura do capítulo, que está mostrando algumas formas de eletricidade, certo? Então, vejam só, acompanhem com a tia aí. A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor. E quem foi que descobriu isso? Foi o filósofo grego Tales de Mileto. Ele descobriu, por meio de uma experiência, as cargas elétricas e, a partir disso, a palavra eletricidade começou a ser utilizada. Então, vejam só, nós utilizamos a palavra eletricidade hoje em dia, certo? No nosso cotidiano, devido à experiência realizada por Tales de Mileto, que descobriu, por meio de uma experiência, né, as cargas elétricas e a partir daí surgindo a palavra eletricidade. E onde é produzida a energia elétrica, a eletricidade? Onde é produzida a energia elétrica que nós utilizamos no nosso dia a dia? Ela é produzida nas usinas hidrelétricas. Também elas podem ser produzidas nas usinas eólicas, nas usinas termoelétricas e usinas termonucleares. Esses 4 tipos de usinas é que nós iremos estar estudando na aula de hoje, certo? No Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas, certo? Então vejam só, a energia elétrica ela é produzida nas usinas hidrelétricas, nas usinas eólicas, nas termoelétricas e nas termonucleares. Porém, no Brasil, maior parte da energia produzida, ela é produzida nas usinas hidrelétricas. Quase 90% da energia que é produzida aqui no nosso país, ela é produzida nas usinas hidrelétricas. A maior usina hidrelétrica do Brasil, ela é a famosa usina de Itaipu, que está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Então vamos lá, a eletricidade em nosso cotidiano. Essa imagem vocês encontram aí no livro de vocês, na página 222, certo? Ó, logo no início da página tem uma pergunta para vocês pensarem. Pensem em todas as atividades que você realiza em um dia e que utilizam a energia elétrica. Agora, imagine e descreva como seria realizá-las sem o uso da energia elétrica. Vejam só, será se nós não tivéssemos a energia elétrica, a tia poderia estar chegando aí na casa de vocês através da telinha do celular de vocês, dos tablets, dos computadores? Não, né? Então, se não existisse a energia elétrica, ficaria bem mais difícil do que está para nós no momento que nós estamos passando, não é isso? Nós não poderíamos estar tendo as aulas. Vocês definitivamente estariam sem estudar, pois sem a energia elétrica não teria condições da tia estar gravando as aulas e estar enviando para vocês estarem estudando em casa. Então, a energia elétrica ela é muito importante para o nosso cotidiano. Então, acompanhem aí no livro algumas formas que nós utilizamos a eletricidade no nosso dia a dia. Vejam só, ao acendermos uma lâmpada elétrica, ao assistirmos a televisão, ao aquecermos o alimento no forno micro-ondas ou ao utilizarmos o computador, estamos utilizando a energia elétrica. Utilizamos também em muitos serviços essenciais, como os realizados em hospitais, pois eles também necessitam de energia elétrica. Um hospital, ele possui diversos equipamentos que funcionam com energia elétrica. Por isso, que a maioria dos hospitais, eles possuem geradores, porque caso venha a acontecer uma queda de energia, esses geradores irão estar suprindo
a energia elétrica que estava sendo fornecida para que esses aparelhos não venham a ser desligados, certo? Aqui, ó, observe aí na imagem, né, da moça aí na frente do hospital, ela está utilizando o quê? O celular, certo? Mesmo quando utilizamos aparelhos que funcionam com pilhas e baterias, como o telefone celular, o relógio de pulso e o controle remoto, estamos utilizando energia elétrica, certo? Como assim, tia? Assim não está ligado na tomada. Vejam só. A bateria do celular, telefone celular, nós precisamos estar o quê? Recarregando essa bateria, né? E para carregar a bateria, nós fazemos o quê? Colocamos o carregador do celular na tomada. Então, a energia que é recarregada à bateria do celular, ela também é uma energia elétrica. Então, turma, como a tia estava falando, não só, né, quando nós utilizamos a televisão, o som, nós estamos utilizando a energia elétrica. Para a fabricação desses produtos também são utilizados a energia elétrica, certo? Na fabricação desses aparelhos e de diversos outros produtos das indústrias também depende desse tipo de energia. Ou seja, as indústrias, elas precisam da energia elétrica para movimentar as máquinas para produzir os produtos que chegam à nossa residência, certo? Aí na página 223 do livro de vocês, tem a seguinte imagem. Observem aí, ó. É uma tempestade com raios em Salvador, na Bahia. Aí tem uma pergunta. Você já viu o fenômeno apresentado ao lado? Você acha que ele está relacionado à eletricidade? Vocês acham que essas tempestades com raios e trovões, eles têm alguma relação com a eletricidade? Sim. A eletricidade também está relacionada com as forças da natureza, certo? Os raios, eles são descargas elétricas na atmosfera terrestre que resultam em um clarão conhecido como o relâmpago e em um ruído característico conhecido como o trovão. Então, os raios, né, o relâmpago, o trovão, os raios, eles são o quê? Descargas elétricas, ou seja, eles também têm relação com a eletricidade, ok? Lembrando que os raios, eles podem causar incêndios em ambientes naturais e urbanos, podendo danificar equipamentos elétricos, causar ferimentos e morte dos seres vivos, ok? Aí, vocês têm uma atividade prática que a tia quer que vocês façam. Por que a tia não vai fazer agora para vocês verem? Porque para fazer essa atividade prática, ao esfregar a caneta no cabelo de vocês, o cabelo precisa estar sem nenhuma gordura. O cabelo tem que estar sem creme, sem óleo. E como você sabe, o cabelo da tia, ele é o quê? Cheio de creme. Então, se a tia fizer essa atividade agora no vídeo para vocês, não vai funcionar. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão pegar uma folha de papel e vão cortar em pequenos pedacinhos, como mostra na imagem. Vão esfregar uma caneta plástica várias vezes no cabelo de vocês. E depois vai aproximar a caneta dos pedaços de papel e observar o que ocorre. Se possível, a tia quer que vocês gravem um pequeno vídeo, vocês realizando essa experiência, certo? E envie para a tia depois. Se não conseguirem gravar o vídeo, no dia da nossa videoconferência, nas nossas aulas online, a tia vai pedir para vocês mostrarem qual foi o resultado que vocês obtiveram a partir dessa experiência, ok? Façam, viu? A tia vai querer ver. E aí, crianças, vocês já se imaginaram viver em um local sem energia elétrica? Será que vocês conseguiriam viver em algum local sem energia elétrica, onde vocês não teriam acesso ao computador, não poderiam utilizar o celular? Será que vocês conseguiriam? Então, essa é a realidade de milhares de famílias brasileiras que ainda não têm acesso à energia elétrica. A maioria dessas famílias vivem em áreas rurais, nas regiões ao norte do país. Atualmente, existem programas governamentais que visam levar energia elétrica a essas populações. Aí na imagem vocês podem estar observando que tem no telhado da casa tem um painel solar, ou seja, é uma placa que capta a energia solar para transformá-la em energia elétrica, certo? Então,
O governo, ele vem se preocupando em realizar programas que façam com que a energia elétrica chegue a cada dia mais a toda a população brasileira, certo? Então, todos nós temos direito a acesso à energia elétrica, certo? Aí no livro de vocês tem a mãozinha Vivendo Valores, diz o seguinte: o acesso à energia elétrica é um direito de todos. Busque sempre seus direitos, certo? Então, se você tem direito a alguma coisa, lute por seus direitos. Então, turma, como a tia estava falando, mostrou para vocês há pouco, né? Vimos o quê? A placa solar que está gerando energia elétrica, né? Através da energia solar. Vamos ver agora outros tipos de geradores elétricos. Observem aí. Marcos possui um relógio a pilha que deixa ao lado da cama. Em certo dia, ele acordou atrasado para o trabalho, pois o relógio parou de funcionar enquanto ele dormia. O que Marcos deve fazer para que o relógio volte a funcionar? E aí, o que é que vocês acham que ele deve fazer para que o relógio volte a funcionar? Lembrando, o relógio funciona a pilha. Provavelmente, se o relógio parou de funcionar, é porque aquelas pilhas que estão dentro do relógio, elas estão sem energia, estão descarregadas. Então, o que Marcos deve fazer para que o relógio volte a funcionar é o quê? Colocar pilhas novas. Assim, as pilhas recarregadas, as pilhas com energia, irá fazer com que o aparelho, ou seja, o relógio, volte a funcionar, certo? Aí, vejam só, você sabe para que servem as pilhas e baterias? Acredito que vocês saibam, né? Então, vejam só, elas servem para fornecer a energia elétrica para o funcionamento de alguns equipamentos. São exemplos de geradores elétricos, ou seja, pilhas e baterias são exemplos de geradores elétricos. No interior delas ocorrem reações químicas que geram energia elétrica. Como vocês podem observar aí na imagem, existem diversos tipos de pilhas e de baterias também. Até nos nossos celulares, né? Tem celulares que a bateria ela é o quê? Interna, você não consegue tirar a bateria do celular. Mas há alguns tipos de celulares que a bateria, você pode estar removendo aquela bateria do seu celular, certo? Então, existem vários tipos de pilhas e vários tipos de baterias. Lembrando, pilhas e baterias são exemplos de geradores elétricos. Aqui, na página 227, vocês encontram a imagem uma réplica da pilha criada por Alessandro, certo? Vejam só, o físico italiano Alessandro Volta, ele é responsável pela criação da primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como a pilha de Volta, ou pilha voltática. Volta utilizou discos de zinco e de cobre empilhados de forma alternada e separados por discos de papelão umedecidos em água com sal e ácido. As reações químicas entre esses materiais geravam uma corrente elétrica que podia ser utilizada como fonte de energia elétrica, certo? Então, aí no livro de vocês encontram aí, na página 227, a imagem da primeira pilha elétrica que foi criada pelo físico italiano Alessandro Volta, certo? Entre os anos de 1745 a 1827, por aí, certo? E de onde provém a energia elétrica que utilizamos em nossa residência? De onde é que vem a energia elétrica que é utilizada para ligar essa cafeteira? A energia elétrica que utilizamos para ligar a televisão, aparelhos de som em nossas casas. Então, a energia elétrica que nós utilizamos em casa, como a tia falou, ela é proveniente das usinas hidrelétricas, né? Das usinas elétricas, certo? Aí, nós vamos estudar agora os tipos de usinas elétricas, ok? Então, a energia que vem para as nossas casas, elas são provenientes das usinas elétricas. E qual é o principal tipo de usina elétrica que é produzida a energia elétrica no Brasil? Que a tia falou no início da aula, são as usinas hidrelétricas, certo? No livro de vocês, na página 228, vocês encontram essa imagem aí, das usinas hidrelétricas. E como é que funciona esse tipo de usina?
Ela utiliza o movimento da água para gerar energia elétrica e a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém desse tipo de usina, como a tia falou, certo? Então, vocês vão ler aí, ó, em ordem da numeração, do 1 ao 3, como é o funcionamento das usinas hidrelétricas. 1. A instalação de uma usina hidrelétrica envolve a construção de uma barragem em um rio. Essa é a primeira parte que está mostrando aí na imagem. 2. A água é levada por tubulações até as turbinas. E 3. O movimento da água faz as turbinas girarem, acionando assim os geradores de energia elétrica. Então, essa é a forma que é produzida a maior parte da energia elétrica do Brasil, que são nas usinas hidrelétricas. Um outro tipo de usina são as usinas termoelétricas, certo? A energia elétrica ela é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e o gás natural, certo? A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo vapor de água. O vapor sobe sob pressão, gira as turbinas, acionando os geradores elétricos. Ou seja, nas usinas termoelétricas, o que faz a produção da energia elétrica é a queima de combustíveis fósseis. Outro tipo de usina são as usinas eólicas, que elas utilizam o vento para gerar a energia elétrica, certo? Então, a energia elétrica nas usinas eólicas ela é gerada pelos ventos, que fazem as hélices dos aerogeradores girarem. Devem ser instaladas em locais com grandes ocorrências de vento. Lógico, né? Se uma usina eólica for instalada em um local onde não tem muito vento, ela não irá conseguir produzir a energia elétrica, pois nas usinas eólicas a energia elétrica ela é gerada a partir da força dos ventos. E temos também as usinas termonucleares. Nas usinas termonucleares, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica liberada em reações nucleares, que ocorrem em alguns materiais como urânio. Ela tem um funcionamento semelhante ao de uma usina termoelétrica, ok? Então, esses são os 4 tipos de usinas que produzem energia elétrica. Lembrando que a principal usina que produz energia elétrica para o Brasil são as usinas hidrelétricas. Então, turminha, veja só, a participação em porcentagem de cada tipo de usina na geração de energia elétrica no Brasil. Vejam só, olha lá, a usina termonuclear, ela tem apenas 2,4%, certo? A usina eólica, 13,5%, a termoelétrica, 30,1% e a hidrelétrica nós temos 64% das usinas hidrelétricas gerando energia elétrica no Brasil, certo? Então, aí é um gráfico, certo? Um infográfico que está representando a participação de cada tipo de usina em relação à geração de energia elétrica no Brasil. Vamos ver agora as vantagens e as desvantagens de cada tipo de usina, certo? Então, vamos lá. Usina hidrelétrica. Qual é a vantagem da usina hidrelétrica? Não emite gases poluentes na atmosfera terrestre e utiliza a água, que é um recurso natural renovável. É uma vantagem. E qual a desvantagem? O alagamento de grandes áreas e a destruição da fauna e da flora do local, ok? Agora, as usinas termoelétricas. Vantagem: pode ser construída em locais próximos das cidades. E a desvantagem é que emite gases poluentes na atmosfera terrestre e utiliza combustíveis fósseis, que são um recurso natural não renovável, ok? Então, a usina hidrelétrica, ela utiliza um recurso natural renovável, que é a água. Já a termoelétrica utiliza combustíveis fósseis, que são recursos naturais não renováveis. Daí uma desvantagem desse tipo de usina. A vantagem da usina eólica: utiliza o ar, que é um recurso natural renovável, não emite gases poluentes na atmosfera terrestre. Porém, existe uma desvantagem, que é a poluição sonora,
que podem interferir nas ondas de rádio e de televisão. Já as usinas termonucleares, ela não emite gases poluentes na atmosfera. Essa é uma das vantagens desse tipo de usina. Porém, elas produzem resíduos radioativos, que correm o risco de acidentes radioativos. Elas utilizam materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. Então, crianças, vocês perceberam que os 4 tipos de usinas elétricas que nós estudamos hoje, todas elas possuem vantagens e desvantagens, certo? Porém, existem todos esses tipos de esses 4 tipos de usinas existem no nosso Brasil, certo? Lembrando que a principal é a usina hidrelétrica. Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido como é gerada a energia elétrica que chega nas nossas casas, qual a importância da energia elétrica para a população, certo? Leiam novamente, releiam o conteúdo no módulo 3 de vocês, respondam às atividades com atenção, certo? Terminamos aqui a nossa aula. A mensagem de Deus que a tia traz para vocês hoje, que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé que já as receberam e as terão. Ou seja, crianças, tenham sempre fé em Deus, que tudo vai ficar bem e logo, logo estaremos juntos. Eu sei que está demorando um pouquinho, mas isso vai passar e com certeza o nosso reencontro vai ser perfeito, do jeitinho que Deus está preparando, ok? Vamos agora para a nossa agenda. Atividade no módulo 3, nas páginas 225, 231 e 232. Façam com bastante atenção. Fiquem com Deus.